Após estudo no meio ambiente em Ribeirão, o novo projeto visa unificar as estratégias para o melhor destino dos resíduos sólidos em todas as cidades que compõem a região metropolitana. A novidade é do interesse da Secretaria Estadual. 2017 foi o ano para planejamento. E o projeto para unir as cidades que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto é um primeiro passo em busca do melhor caminho para o descarte dos resíduos sólidos. A comissão intermunicipal que trata do assunto faria o papel de assessorar as estratégias e decisões relativas ao lixo. Identificando esses problemas, nós estamos indo atrás das tecnologias existentes para aplicar e agora a Secretaria de Estado veio oferecer uma parceria à Prefeitura para que esse plano não seja feito só no município, mas seja feito na região metropolitana de Ribeirão Preto. E chegou em boa hora essa proposta. Um levantamento já foi apresentado à CETESB e o resultado do descaso em que o ambiente tem sido tratado espantou. E se a região metropolitana tiver em descompasso com o que Ribeirão está fazendo, eles vão nos prejudicar e vice-versa. Pode ter município que tenha um tratamento mais eficiente, nós podemos estar atrapalhando. Chamou atenção também quantas cidades que levam os resíduos para Guatapará. Chama muito atenção, porque, na verdade, se nós pensarmos que resíduo é meio ambiente, estamos falando de uma pegada ecológica, qual é a pegada ecológica de você tirar o resíduo de um município e, às vezes, levar isso a 100 quilômetros? A soma de fatores ligados ao meio ambiente gera um cenário como este. Em um mesmo terreno, aqui na zona oeste de Ribeirão Preto, o programa da Prefeitura, mas também muito lixo e acúmulo de massa verde. A implantação na prática do projeto teria reflexo até mesmo nesse setor. Se nós não tivermos um acordo entre poder público e o munícipe, nós não vamos conseguir. Conseguir apoio financeiro para tornar o projeto em atividade efetiva é um trâmite complicado, já que recentemente um recurso de 70 milhões de reais, que seria destinado do Estado às prefeituras para o subsídio, foi readequado, se tornando apenas um financiamento. O consórcio de municípios da Mogiana, por exemplo, tem dificuldades para tirar as ideias do papel. O consórcio não é apenas uma questão técnica, não é apenas um processo técnico que a Prefeitura enviará aos técnicos das secretarias. Ele necessariamente deve contar com a participação da sociedade. E a população também faz sua parte. A política nacional estabelece claramente uma necessidade de você não gerar o resíduo, e se gerar, você reusar esse resíduo, e se não houver possibilidade desse reuso, você reciclar esse resíduo. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente não se manifestou até o fechamento desta edição. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, Aline Nobre César, assistente técnica do GAEMA. Em São Carlos, Maria Isabel Caires, especialista em gestão de resíduos sólidos. Em Araraquara, Marcos Isidoro, superintendente do DAAE. Em Sertãozinho, o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alexandre Gomes. Em Franca, Eliana Gilberti, coordenadora de Educação Ambiental. Nós vamos conversar a nossa conversa de hoje aqui em Ribeirão Preto com a Aline Nobre César, ela que é assistente técnica do GAEMA. Para a gente mudar a situação desse negócio que nós estamos convivendo há muito tempo, sem apurar muitas responsabilidades, que é quanto ao lixo que você tira da construção, que tira de reformas e assim por diante. Como é que a gente trabalha esse aspecto para ser exemplo para outras cidades e para que a gente atraia também elas para um projeto aqui dentro? Boa tarde a você. Boa tarde. É muito importante que se tenha um planejamento, né? E a questão dos resíduos sólidos, a questão da construção civil, é importante o envolvimento dos geradores, do poder público e da população para que a gente tenha a destinação correta desses materiais.
O que é importante também é pensar que na política de resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela pregoniza que a gente pense primeiro em não gerar esse resíduo, depois a reutilização e, por último, a destinação final desses materiais. E que isso é o que a gente não tem nenhum trabalho, a gente não consegue nem pensar, nem destinar esse resíduo de forma adequada. Imagine a gente fazer essa avaliação de não gerar, né? Então, nós temos que trabalhar muito ainda com a educação ambiental, fazer o planejamento, os órgãos públicos fazer os seus planejamentos, mas sempre envolvendo todos os setores, a população. A educação ambiental é fundamental para a destinação correta desses resíduos sólidos. Eu vou agora até São Carlos. Maria Isabel Caires, especialista em gestão de resíduos sólidos. Uma das preocupações, eu acho que todos nós temos, é pensar de que maneira o resíduo sólido pode ser reaproveitado para que ele não cause tantos transtornos ao ser acumulado e como que ele pode ser, por exemplo, reaproveitado na construção civil para o barateamento. Boa tarde a você. Boa tarde. Eu penso que o conceito principal de resíduos sólidos, incluindo o material da construção civil, é a reciclagem. Então, enquanto nós não tivermos políticas efetivas na questão de reciclagem de materiais, nós vamos passar por esses transtornos que nós temos. Então, por exemplo, no material da construção civil, tem que ter uma parceria muito forte do poder público com a população, e esse resíduo sólido ir para a reciclagem mesmo do material da construção civil. Existem aí projetos bastante efetivos no Sul, por exemplo, onde todo o material da construção civil é reciclado e vai para aproveitamento da própria prefeitura municipal. Então, precisa rever com muito cuidado isso e mais efetivamente essa parceria poder público, os geradores, né, também os grandes geradores de grandes volumes, e a população, para que a gente pelo menos tente minimizar esse problema. Eu vou agora até Araraquara. Marcos Isidoro, superintendente do DAE. Marcos, aí em Araraquara nós temos universidades e elas podem cooperar de que maneira para dar algumas coordenadas para o poder público na hora de saber reaproveitar os recursos que nós estamos debatendo. Afinal de contas, de que maneira a gente pode reaproveitar esse recurso sólido que nós despejamos? Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores da TV Clube. De fato, a academia tem ajudado bastante na questão de iniciativas, de estudos com relação à tratativa dos resíduos da construção civil, né, e dos resíduos sólidos também. Aqui no município nós já temos os bolsões, 8 bolsões de coleta desse material, e estamos também em tratativas com a iniciativa privada visando a otimização desses resíduos. O DAE também, aqui em Araraquara nós iniciamos a britagem recentemente, estamos em vias de licenciamento da usina de processamento desse resíduo para que nós possamos também utilizá-los nas obras também, tanto da Prefeitura como do DAE. É fundamental o comprometimento da população, como já foi dito, tanto da população como uma parceria também com a iniciativa privada para que se otimize toda essa parte de resíduo, né? Agora, como é que você chama a iniciativa privada para um projeto ao lado do poder público? O que a iniciativa privada pode ganhar? O que o poder público pode tirar dessa parceria? A iniciativa privada, Roberto, ela tem os operadores de caçamba, por exemplo, as caçambas, os caçambeiros. Aqui também nós temos a área de tratamento e triagem, que é uma área privada também, que faz o seu descarte em uma outra área privada. Então, recentemente nós fizemos uma reunião com todas essas pessoas envolvidas na logística do resíduo da construção civil e estamos formatando também proposta para que nós possamos fiscalizar, intensificarmos a fiscalização para que não haja o descarte irregular em áreas proibidas. Com isso, a gente otimiza todo o ciclo de coleta e destinação adequada ambientalmente falando, né?
Eu vou a Franca agora, a coordenadora de Educação Ambiental, Eliana Gilberti. Eliana, vamos combinar uma coisa aqui. Precisamos educar primeiro o jovem, para que ele saiba o que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Porque o mais velho, ele está com dificuldade para entender. O seu trabalho em Franca, qual que é, afinal de contas, é o com o mais jovem, apertando o passo, mostrando que precisamos do planeta para que esse jovem chegue ao mais velho. Boa tarde, professor Roberto, boa tarde a todos. É isso aí, o nosso trabalho de educação ambiental, ele vai desde da educação infantil até a universidade, né? Mas a gente também trabalha com centro de convivência de idosos e é muito gratificante esse trabalho com a terceira idade também. O trabalho nas escolas, ele é muito bem realizado pelos professores que estão atentos a isso há algum tempo, né? Mas a gente percebe que a população ainda tem dúvidas de como fazer o descarte adequado e às vezes por não pensar na questão do lixo, para onde vai o seu resíduo, para onde vai o seu resíduo de jardinagem, para onde vai o seu resíduo de construção civil, para onde vai o seu resíduo industrial. E é muito importante que a gente pense se o descarte dos nossos resíduos estão indo para os locais adequados. Muito bem, hoje aqui no estúdio o coordenador de limpeza urbana Alexandre Betarello, aqui de Ribeirão Preto. Alexandre, afinal de contas, como é que a gente... Vou até gostaria de saber um negócio de você, porque é o seguinte, você tem o resíduo sólido, você tem tantas outras sujeiras esparramadas pelos terrenos baldios, que não é culpa só do município, mas também do cidadão e do município, e nós estamos aí com problema de dengue, estamos aí com febre amarela. Aonde que a sua coordenação se insere para combater tudo isso e dar um exemplo consequente para o cidadão? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Enfim, com relação a essa questão do mosquito da dengue, da febre amarela, a coordenadoria tem, desde o ano passado, atuando nesse assunto. E criamos, no ano passado, o programa Passa Limpo, que juntava todas as secretarias para resolver esse problema. Mas a gente tem que dar um passo ainda atrás, tá? Porque para resolver isso, e realmente como todos ali, todos os convidados comentaram, nós precisamos realmente envolver a sociedade, envolver o poder público em todas as esferas, executivo, legislativo, judiciário. Nós estamos aí em contato com uma grande abertura com a promotoria, a doutora Cláudia, o doutor Ramon e os outros promotores também, para que a gente efetivamente traga para Ribeirão Preto e região as soluções adequadas, tá? Criamos agora, o governo Duarte Nogueira criou em novembro de 2017 um comitê com todas as secretarias envolvidas. A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Planejamento, né? Nós temos um secretário de Meio Ambiente com 40 anos de expertise nessa área ambiental. Então, assim, nós, em 15 reuniões de novembro até a data, elas acontecem toda terça-feira, nós diagnosticamos, nós trouxemos especialistas para falar, colocando o que a gente tem dos nossos resíduos, o RCC, o domiciliar, o hospitalar, elencamos tudo isso. E agora, no dia 22, teve aqui em Ribeirão Preto representantes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente criando um programa e fomentando, isso sim o que todo mundo falou ali, para que a gente faça uma geração e cuidado dos resíduos no conglomerado, seja os 34 municípios da região metropolitana, seja na Alta Mogiana, enfim, para que a gente, porque todas as cidades da região, como vocês viram aí, tem o mesmo problema, RCC, né, Massa Verde, esse é um grande problema aqui de Ribeirão Preto, enfim, é um árduo trabalho, tá? Mas a gente tem que diagnosticar, tem que pensar e fazer esse planejamento, a 4 mãos, a 6 mãos. E é assim que esse governo e é o que a gente está fazendo
buscando para Ribeirão Preto. Agora, não é só de fazer a criação de uma geração que vem chegando aí, que precisa da terra para viver. Se nós, os mais velhos, não soubermos tratá-los, os jovens têm que tratar. Mas precisamos criar gestores. Como é que cria gestor consciente? O gestor, primeiro, tudo que a gente faz é com exemplo. Tá? Então a gente precisa dar exemplo. A gente começa com um exemplo em casa, né, para os nossos filhos, nos menores detalhes, e isso fazendo também a gente, como gestor público, fazendo isso para a sociedade. Tá? Que eu acredito que a gente, esse governo do Nogueira, com essa equipe que tem, está demonstrando isso. Às vezes não aos olhos e a rapidez com que a população gostaria de ter e realmente necessita disso. Tá? Mas a gente está buscando fazer isso. Nós temos aí, nesse programa, um dos assuntos que, inclusive, a Samantha, a primeira-dama, trouxe, essa coisa da seletiva, os catadores. A gente precisa realmente trazer, que eles virem um agente ambiental. Então, eu acredito que é isso, é uma somatória de tudo, é um exemplo para a sociedade. O que a gente está fazendo é a transparência, né? São as técnicas de compliance na hora de você cobrar do terceirizado que presta serviço para a Prefeitura de Ribeirão Preto, né? É importante tudo isso. Isso é assim que a gente cria os novos gestores e é assim que a gente tenta fazer a gestão da cidade. Em Ribeirão Preto, vou conversar de novo com a Aline Nobre César, assistente técnica do GAEMA. Aline, a gente estava ouvindo falar em unir todas as cidades próximas da nossa macro-região para pensar resíduo sólido, resíduo verde, enfim, pensar o meio ambiente. Isso é possível dentro de que parâmetro legal, baseado em que, para criar, por exemplo, um organismo que olhe para todas as cidades sem que uma leve vantagem sobre a outra? Com a macro-região, o Estado é obrigado a fazer o plano de gerenciamento dessa macro-região, né, para determinar as metas para todos, né, de uma forma em comum. E eles podem ser feitos através de convênios, de consórcios, né, entre municípios, para favorecer, para que tem municípios pequenos que às vezes eles não vão conseguir, não vão ter recursos para ter a destinação adequada, implantar de forma adequada toda a coleta seletiva, montar alguma usina de tratamento. Então, através de convênios, é possível municípios fazerem terem a mesma destinação do seu resíduo, né, num local único. Então, seria interessante esse pensamento na macro-região para facilitar, para que até os menores municípios consigam ter o seu gerenciamento adequado dos resíduos, né? O GAEMA entraria como nessa história? De que maneira? Olha, o GAEMA participou dessa reunião que teve no dia 22. A gente já tem como meta o saneamento básico, então que o GAEMA já tem o acompanhamento da destinação correta desses resíduos, tem inquéritos civis e vai participar em discussões para a gente ver se é a melhor alternativa mesmo, dá até desse planejamento, né? Para que seja um plano que possa sair do papel e que todos os municípios façam um gerenciamento realmente correto, né? Que pense como a política de resíduos sólidos ela determina, né? Que a gente conseguia chegar no ponto de pensar na não geração. Hoje os municípios pensam só na descarte final do resíduo. Então isso é muito matéria-prima que poderia ser sendo utilizados. Então é recurso, a questão do dano ambiental, porque você tem que retirar mais recursos naturais da natureza. Então, assim, é muito importante assim, a decisão em conjunto e que a gente possa fazer um melhor uso desses resíduos, né? Não simplesmente dar uma destinação num aterro, mesmo que seja adequado ambientalmente, mas que essa não seja a única alternativa, né? Que a gente possa trabalhar os resíduos de uma forma melhor, que a gente deixe de usar os recursos naturais, né? E use o menos possível. Eu vou agora até São Carlos. Maria Isabel Caires, especialista em gestão de resíduos sólidos.
O resíduo sólido traz muita preocupação, é muito desperdício. Para um país que ainda não deixou de ser pobre, com todo o discurso oficial, o país ainda tem pobreza e esse recurso aí poderia ser usado de uma maneira até que muito mais inteligente, no seu entendimento. Nós jogamos tudo isso fora porque nós somos pobres metidos a besta, que a gente desperdiça porque não tem a mínima formação ecológica, a mínima formação como cidadão. Minha opinião é mais ou menos desse lado. Como eu venho de uma área tecnológica, né, eu penso mais no resíduo sólido hoje não como um problema, mas como renda. Eu acho que o que está acontecendo nos municípios é falta de pessoas que têm uma capacidade mais técnica para direcionar o resíduo sólido. Então eu começo do princípio da coleta seletiva. Eu acho que os municípios pecam muito, já foi falado aí pelos colegas, que a coleta seletiva ela tem que ser valorizada, nós temos que ter uma boa coleta seletiva, porque quando acontece a coleta seletiva eficiente, muita coisa deixa de ir para os aterros. Então acho que nós estamos pecando nisso. Dinheiro que está sendo enterrado. Então uma boa coleta seletiva e aí se diminui bastante o volume de lixo que vai para os aterros. Eu sou defensora da produção de energia através do resíduos sólidos. Então, feito uma boa coleta seletiva, tirando os orgânicos, né, que eu defendo que deve ir para a compostagem, todo município tem que ter um programa muito bom de compostagem, todo município tem que ter um programa muito bom de coleta seletiva para que não seja uma fonte de renda única, mas que seja uma inclusão social de verdade, porque na verdade, eu não sei, não posso falar pelos outros municípios, mas em São Carlos nós vemos uma exclusão, não uma inclusão. Nós vemos pessoas empurrando o carrinho na rua, não temos uma coleta seletiva efetiva, não temos um amparo legal para esses chamados clandestinos, né, os coletores clandestinos. Então, se é uma boa coleta seletiva, muita coisa deixa de ir para o aterro. Defendo que o que seja aproveitado no resíduo vá para a geração de energia e ser renda para o município, sustentabilidade, uma cidade com uma nova cara, uma nova ênfase. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns municípios estão aí empenhados, e eu faço parte de um grande projeto, onde que em breve a gente vai poder mostrar aí a primeira usina de geração de energia elétrica dos resíduos sólidos, né? Então, eu tenho uma visão muito técnica das coisas. Então, eu acho que os gestores, né, como foi colocado aí, durante o tempo que eu fiquei na administração passada, eu tentei montar uma coordenação de gestores, onde incluía todo o administrativo, né, todas as secretarias envolvidas, e formar, né? Precisa formar pessoas com essa conscientização. Só na usina de energia só não entra a construção civil, que deve sim para reciclagem, deve voltar para o setor, e o lixo hospitalar, porque isso aí tem que continuar no caminho que está mesmo. O resto, eu sou defensora dessa tecnologia, e eu acho assim também, às vezes a gente joga bastante a culpa no munícipe, com uma certa razão. Mas quando a pessoa tem lá sofás, madeira, etc., ele vai despejar isso no ecoponto. O ecoponto já não está mais apropriado, está abarrotado de lixo. Ele vai despejar isso aonde? É aí que entra o papel da coleta seletiva, porque ecoponto é feito para receber esse tipo de material. Mas o ecoponto ele tem que funcionar 24 horas por dia, como se fosse uma empresa. Então, eu tenho lá um sofá na minha casa, eu levo para o ecoponto, eu quebro, de preferência eu quebro. Pois não, pode concluir, por favor. Ok. Então, eu acho que um dos grandes problemas da gente ver o lixo abarrotado na cidade, estou falando de São Carlos, tá? É exatamente porque nós não temos políticas públicas que funcionam eficientemente. Tá bom, muito obrigado pelo seu complemento agora. Vamos a Araraquara, Marcos Isidoro. Marcos, eu queria entender um negócio aqui. O governo do estado vai financiar ou vai subsidiar projetos que mexam com o meio ambiente, projetos que mexam com os resíduos sólidos? Afinal de contas, o que nós vamos ter pela frente? É um financiamento, tem que pagar lá na frente, ou é um subsídio? Na gestão de resíduo, Roberto, num todo, tem que haver o subsídio da municipalidade, do governo, até mesmo da gestão federal. Hoje o gerador ele precisa pagar, há esse entendimento
na legislação, porém o entendimento da população ainda é muito difícil de que ele tenha que pagar pelo o resíduo gerado. Aqui em Araraquara nós temos a taxa de resíduo, que é uma das mais justas que até então nós vimos em relação a outros municípios que cobram essa taxa, né? Existem metodologias diferentes de cobrança, mas na ação consorciada, a princípio, que está se pretendendo, pelo que eu tenho visto, há uma dificuldade muito grande também com relação à Lei 11.107, que é de 2005. E essa lei ela tem as suas dificuldades com relação também à punição, à exigência, à fiscalização, à cobrança do município que deixa de fazer parte do consórcio. Por isso, da dificuldade de termos tantos consórcios aí que poderiam ser mais eficientes, efetivos na gestão do resíduo. A responsabilidade neste caso fica para quem, então? Fica para o governo federal, governo estadual ou para cada município? Se ficar só para cada município, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Com certeza, a responsabilidade é de cada município. O gerador do resíduo é o município. Agora, quando se tem uma ação consorciada, precisa haver um rateio justo e equânime para cada município, para que não pese mais para um do que para o outro. No entanto, o município ele é o responsável, sim, pela gestão do seu resíduo. Obviamente, se você tiver um consórcio, o ganho de escala para o consórcio, para operacionalizar o tratamento desse resíduo, ele se torna mais viável. No entanto, há custo, sim, para todos os municípios, ele precisa ser arcado. Boa Franca, agora a coordenadora de Educação Ambiental, Eliana Gilberti. Eliana, para a gente educar, a gente precisa também de ter bons educadores que entendam do meio ambiente, que entendam das necessidades que nós temos, que entendam também que eu que for educado vai ser um multiplicador. Essa preocupação existe em Franca? Uma preocupação, por exemplo, você tem curtume demais aí que suja realmente o meio ambiente. Isso tudo é explicado para valer para o jovem, para que ele multiplique opiniões e trabalhe em forma de município com município para evitar o problema? A educação ambiental, existe em Franca com uma base legal, existe uma lei que norteia a educação ambiental da cidade. E, professor Roberto, a grande dificuldade é Franca, uma cidade tão grande, e a gente transformar essa cidade numa cidade educadora, né? Para que essa educação chegue aos jovens também. Hoje as redes sociais estão aí, a gente tem que usar esse instrumento que são as redes sociais, para que essas informações cheguem aos jovens. A gente tem feito um trabalho nas universidades e tem tido uma boa resposta, como o senhor disse, para que esses jovens multipliquem essas informações entre essa faixa etária, né? Você falou em rede social é um belo instrumento para isso também, não é não? Sim, é um ótimo mecanismo, né? Um ótimo instrumento de educação ambiental. Agora, como que você trabalha? Eu fico curioso agora. Como que você trabalha educação ambiental na rede social? De que maneira? Então, nós temos alguns parceiros jovens que são de organizações não governamentais, são voluntários, e eles ligam bastante lá na Secretaria de Serviço e Meio Ambiente, buscando informações para postar nas redes sociais, para compartilhar, e isso é muito bacana a gente ver, né? São pequenas ações, mas que podem ter um alcance muito grande por meio das redes sociais. Integraram na edição deste sábado do Jornal da Clube representantes da área ambiental na macro-região. Em Ribeirão Preto, Aline Nobre César. Em São Carlos, Maria Isabel Caires. Em Araraquara, Marcos Isidoro.
Em Franca, Eliana Gilberti. Ao meu lado está o Alexandre para a gente continuar a nossa conversa, Alexandre. O Alexandre que coordena a limpeza urbana em Ribeirão Preto. Coordenar a limpeza urbana é difícil no momento em que a gente não entende alguns preceitos importantes para não sujar a cidade que é nossa? É um trabalho... Você tem que ter ele ali todo dia, né? Para isso a gente tem lá na coordenadoria 3 divisões. Realmente, ordenar tudo isso requer bastante trabalho e ver tudo o que está acontecendo. Em Ribeirão Preto, a gente tem que pensar o seguinte: o grande problema é essa prática que acontece aí nas todas as cidades, que as pessoas jogam em locais. Existe a culpa do poder público, que realmente é isso. Tem que educar, tem que fazer, você tem que criar mecanismos para que realmente a gente consiga que o munícipe leve no local indicado. Por exemplo, a questão do ecoponto que a professora colocou ali, a coordenadora de São Carlos, né? O ecoponto, ele bem gerenciado, com orientação correta, a gente tendo a destinação, porque é isso, o ecoponto ele simplesmente recebe aquilo e destina. Então, a gente tem que ganhar escala. O poder público precisa fazer a legislação, o munícipe precisa entender isso. Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia. Tá? Então, nós temos aqui a curto prazo, imediato, melhorar efetivamente as questões que a gente precisa fazer de recolhimento na Prefeitura de Ribeirão Preto, em todas as áreas, o RCC, mas, por exemplo, a Prefeitura de Ribeirão, com relação ao resíduo da construção civil, nós temos uma usina e no ano de 2007, nós saímos de um rejeito que representava 80%, rejeito é aquilo que vai para o aterro sanitário, nós temos que chegar na casa de 10%. Nós conseguimos cortar isso para menos de 30%, entendeu? Desse rejeito. E continuamos trabalhando nisso. Mas não polui o meio ambiente? O quê? O resíduo sólido sendo triturado? Não, pelo contrário. Ele transforma em agregado, entendeu? A gente consegue, por exemplo, imagina o seguinte, a gente vai fazer uma praça. Isso. Então eu posso usar o agregado desse resíduo da construção civil para fazer um piso drenante. Está sendo usado em Ribeirão Preto? O nosso sistema ainda é um pouco primitivo, mas vou dar um exemplo. No meio do ano passado, nós levamos mais de 200 caminhões de terra para o assentamento do Índio Galdino, né, do assentamento lá, e fizemos a reestruturação do pavimento de terra. Usamos a terra que nós tiramos do resíduo da construção civil. Entendeu? Então, assim, a gente precisa criar mecanismo, as ferramentas estão aí, a gente precisa melhorá-las. Precisamos criar a legislação, tá? Para também fazer isso, para trazer, porque assim, uma das coisas, né, a gente precisa ter esse ganho de escala, porque aí vem a renda, vem a receita, tanto para o morador de rua, que tem isso, que ele faz hoje dessa maneira informal. Então, nós temos aqui o exemplo da cooperativa Mãos Dadas, que caminha para um andar próprio. Em alguns anos, a cooperativa, com certeza, vai conseguir andar com as próprias pernas, sem ter ajuda da prefeitura, né? Ser essa coisa subsidiada. A gente precisa trabalhar, né? Trabalhar sem receber gratuitamente as coisas. É assim que a gente faz para os novos e assim que a gente dá o exemplo para os antigos, né? Que a gente, olha, eu aprendi com você que é trabalhando que a gente faz a coisa acontecer. Para a gente encerrar a nossa conversa rapidamente, precisa de grana do exterior para fazer esse projeto ou a grana está aqui e pode-se pegar a iniciativa privada? Podemos pegar a iniciativa privada. Nós já conversamos com entidades do exterior, tá? Estamos num diálogo aí, porque existe um dinheiro no exterior com relação aos países que são desenvolvidos, eles precisam ter a questão da diminuição do carbono, então eles podem investir aqui no país. Conversaram na Noruega?
Nós estamos conversando... Que não querem conversar com o governo Temer. Estão conversando lá? Conversamos com a Suécia, temos ainda com a Noruega, ainda não. Ainda não. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Obrigado. Obrigado.